Marcos 8, 22. Se você tiver com a sua Bíblia física aí, quero te convidar a acompanhar comigo. Se você tiver com aquela famosíssima Bíblia elétrica, você pode acompanhar comigo também. Quando o evangelista Marcos diz assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele viu tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesaré de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar juntos? Jesus Cristo, a gente mais uma vez volta o nosso coração, a nossa mente, a nossa atenção para a sua palavra. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, o Senhor que inspirou as Sagradas Escrituras, ilumina agora a palavra diante dos olhos do nosso coração, para que a gente possa entender, Jesus, não apenas com a nossa mente, não apenas, Jesus, cognitivamente, aquilo que a gente está lendo aqui, mas que haja, Jesus Cristo, aquele vento, aquele falar suave do Teu Espírito no nosso coração, nos dando, Jesus, discernimento espiritual profundo do Evangelho de Jesus Cristo. Nós oramos assim, nós oramos confiados no Seu nome, Jesus. Amém e amém. Nós conversamos nas últimas semanas sobre 2 maneiras diferentes pelas quais nós, seres humanos, experimentamos a verdade de estarmos perdidos. A gente falou, sobre estarmos perdidos nos caminhos da vida, nas escolhas mais cotidianas que a gente faz. A gente falou como isso se manifesta de uma maneira prática, ou seja, perdição não é apenas uma condição futura, não é apenas uma condição que virá no dia em que o Senhor Jesus retornar, mas é uma condição existencial nossa agora. E a gente conversou um pouco sobre como a gente se sente tão perdido nas escolhas da vida. Na semana passada a gente falou como a gente não está perdido muitas vezes só do lado de fora, mas a gente está perdido às vezes dentro da gente, nos próprios caminhos do nosso coração, como às vezes a gente fica com os sentimentos embolados, confusos, e como é difícil a gente saber o que nós estamos sentindo com precisão e como lidar com esses sentimentos contraditórios que habitam a nossa alma e que se manifestam no nosso corpo.
Hoje, a gente vai falar um pouco da resposta que o cristianismo tem para esse estado de perdição. Para todos nós que nos sentimos perdidos, seja nos caminhos da vida, seja perdido dentro de si, o cristianismo tem, digamos, a resposta. A resposta de que no Evangelho nós temos um mestre que nos conduz no caminho da vida e que nos conduz nos caminhos do coração. Jesus é esse mestre, Jesus é esse professor, é esse condutor, é aquele que nos guia. Mas essa resposta, ela levanta muitas outras perguntas. Se você está aqui hoje explorando o que significa o Evangelho, conhecendo um pouco mais sobre o cristianismo, você sabe que essa resposta abre muitas janelas de perguntas. Mas hoje a gente vai se concentrar em duas perguntas principalmente. Em primeiro lugar, quem afinal de contas é Jesus Cristo? E em segundo lugar, como nós podemos nos conectar com Ele? Quem é Jesus Cristo afinal de contas? E como nós podemos nos conectar com Ele? Marcos deixa claro no início do seu evangelho que a identidade de Jesus é o tema central do seu evangelho. Ele abre o evangelho dizendo assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E essa tese que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele vai desdobrar, ele vai mostrando para a gente ao longo do evangelho o que significa o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Jesus começa fazendo discípulos, Jesus começa pregando o reino, começa expulsando demônios, fazendo grandes milagres, mas quando a gente chega no final do capítulo 8º, a gente está praticamente no final da primeira metade do Evangelho de Marcos. E nessa primeira metade, na qual a identidade de Jesus está sendo desenvolvida diante dos olhos do leitor do Evangelho, Marcos vai deixando um caminho de migalhas de pão, e quando nós vamos seguindo essas migalhas, nós chegamos exatamente em duas histórias. Uma delas muito curiosa, muito, digamos assim, enigmática, que é a cura do cego em Betsaida, e a outra é um papo de Jesus muito esquisito também com os discípulos. A cura do cego em Betsaida acontece assim: Jesus está passando por aquela cidade, e aí então algumas pessoas trazem um cego até Jesus. Provavelmente ele não era cego de nascença. A gente vai descobrir por quê no imbróglio do texto. Mas ele era um homem que havia ficado cego. Eles trazem aquele homem até Jesus e Jesus faz algumas coisas um pouco diferentes nessa cura. Ele pega aquele cara, tira ele do meio da multidão, tira ele do povoado para um lugar um pouco mais privado. Naquele lugar privado, Jesus cospe nos olhos daquele cara, né? Um procedimento, digamos assim, nada esterilizado, e impõe as mãos sobre ele, ora com ele. E aí então Jesus faz uma pergunta muito curiosa, tipo assim: o que você está vendo agora? E ele fala assim: olha, eu estou vendo pessoas, eu estou vendo homens, mas eu vejo os homens assim distorcidos, como se fossem árvores. Ou seja, ele sabia que, por isso que os comentaristas todos vão dizer que ele não era um cego de nascença. Ele sabia que aquela imagem que ele estava vendo não era uma imagem límpida, clara. Ele sabia que aquela imagem que ele estava vendo estava distorcida. Ele tinha uma visão parcial e uma cegueira parcial. E aí então Jesus impõe novamente as mãos, ora com ele, ele fica curado totalmente. E a gente chega no final dessa narrativa, dessa cura, para dizer que essa é a única cura em 2 turnos que Jesus faz em todos os evangelhos. O que é por si só um sinal muito curioso. Por que Jesus não curou o cara de uma vez? Jesus tomou aquele homem, o levou para um lugar privado, perguntou o que ele via, ele tinha uma visão distorcida, Jesus ajustou a visão daquele homem e ele viu claramente. O termo claramente vem do grego telautos, que quer dizer ver com clareza, ver com precisão, ver de maneira límpida. Sabe aquela televisão Full HD sem aquela imagem, ele estava vendo claramente. O evangelista Marcos prossegue para dizer o seguinte, que Jesus para a sua caminhada com os discípulos, né? Havia alguns fogos no fundo enquanto Jesus conversava com eles, né? Havia algum barulho esquisito no fundo, que por sinal acordou a minha esposa no meio da madrugada, né? Tão gostoso acordar com fogos 5 horas da manhã. Você acorda com uma alegria no coração profunda, desejo de louvar Jesus, né?
Vocês imaginam já. E Jesus começa uma conversa com os discípulos dizendo mais ou menos assim: quem as pessoas dizem que eu sou, né? Tá todo mundo me ouvindo? Tudo bem? Sim? Não, mais ou menos. A gente vai seguindo, né? A Felícia é o meu indicador, não o Wagner, mas o Wagner é crica, mais ou menos, né? Então vamos lá. Quem os filhos do homem dizem que eu sou? Abaixa um pouquinho aí, Renan, por favor. Canal 1, isso, obrigado. E aí eles começam a dar uma série de respostas. Eles acham que você é um profeta, eles acham que você é Elias, eles acham isso, eles acham aquilo. E aí então Jesus pega essa pergunta e joga para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí então Pedro, sendo porta-voz de todos os discípulos, dizem assim: nós já sabemos, a gente já entendeu, você é o Cristo. Christos é um termo grego para o hebraico Messias, ou seja, nós sabemos que você é aquele cara prometido pelos profetas, nós sabemos que você é aquele de quem falava a lei, nós sabemos que você é o enviado de Deus, o grande salvador do povo de Deus, nós sabemos que você é o grande redentor do povo de Deus. Ótimo. Jesus então começa a conversar com os discípulos dizendo que tipo de Messias ele era. Ele começa a fazer predições da sua morte. Ele faz 3 predições, uma no capítulo 8º, outra no capítulo 9º e uma no capítulo 10º. E essa primeira predição ele diz assim: importa que o Filho do Homem vá até Jerusalém, seja rejeitado, julgado, sentenciado à morte pelos líderes. Importa que ele seja crucificado e ao 3º dia ressurreto. Aí Pedro, note, Jesus chamou os discípulos à parte e conversou com eles. Como vocês me veem? Como vocês veem a mim? Aí Pedro agora chama Jesus à parte e começa a falar assim: Jesus, para com esse papo. Esse papo aí não vai fazer bem para a sua imagem, não vai fazer bem para o marketing do que a gente está fazendo. Porque Jesus, ninguém quer ouvir sobre um Messias que morre, um Messias derrotado, um Messias crucificado. Jesus, para com esse papo. E aí então, Pedro, que está repreendendo Jesus, toma uma reprimenda de Jesus agora. Jesus diz que ele é um opositor. Esse é o sentido do termo Satanás aqui. Para trás de mim, opositor, porque você não sabe das coisas de Deus, mas apenas das coisas dos homens. E aí então Jesus, como uma resposta a esse questionamento de Pedro, Jesus ele chama a multidão e os discípulos. E então Jesus abre para todos nos seguintes termos: todo aquele, pois, que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então vamos recapitular. Jesus leva o cego para um lugar privado, pergunta o que o cego vê coisas distorcidas e ele ajusta a visão do cego. Jesus leva os discípulos à parte, pergunta para os discípulos como os discípulos o veem. Os discípulos têm uma visão distorcida de Jesus e Jesus ajusta a visão dos discípulos e os discípulos veem claramente quem Jesus é. Marcos, com uma habilidade narrativa incrível, ele une essas 2 histórias para que a gente possa compreendê-las juntas. Qual é o sentido dessas 2 histórias contadas juntas? O especialista Walter Wessel diz que Marcos usa a história do cego para mostrar que os discípulos eles tinham uma ideia de quem Jesus era, mas essa visão estava equivocada, estava distorcida. Eles tinham um entendimento de quem Jesus era, mas esse entendimento era parcial ainda, precisava de um ajuste. Eles não tinham uma visão clara sobre que tipo de Messias Jesus era. Ele achava que Jesus era aquele Messias libertador político, aquele herói nacional que viria restaurar a soberania dos judeus. Eles não viam que Jesus era um Messias humilde, nascido na manjedoura, sofredor, que veio para morrer na cruz. A grande questão é que quando nós fazemos a pergunta quem é Jesus, Marcos nos diz que nós podemos às vezes ter uma visão parcial de quem Jesus é. Agora note que o texto nos ensina que ter uma visão parcial é também uma cegueira parcial. Eu quero avançar dizendo o seguinte: essa pergunta, quem Jesus é, não morreu. Eu vou te dar uma dica. Vá na Saraiva do Plaza, uma semana dessa, e anda um pouco na seção de espiritualidade ou na área de administração.
E você vai ver alguns títulos assim: Jesus, o maior o quê? Psicólogo que já existiu. Jesus, a grande personalidade de Jesus. Ou então um muito curioso que diz assim: Jesus, o homem mais inteligente da terra. Jesus, o líder mais importante que já existiu. A nossa geração ela tem uma visão sobre Jesus que é um pouco curiosa. Pare para pensar como as pessoas veem Jesus. Elas veem Jesus como um cara super gente boa, um pouco assim excêntrico, com o seu cabelão, sua sandália, andando na Judéia do século I, cheio de umas sacações assim, com uma inteligência muito grande, mas nada mais do que isso, tipo de um grande guru espiritualizado. Jesus é um grande guru, que para a nossa geração serve para ser psicólogo, líder de vendas, coach para a vida e tudo mais. A grande pergunta é: quem Jesus é para nós? Na sua experiência pessoal com Jesus, quem Jesus é para você? E eu vou destacar 3 coisas, 3 maneiras pelas quais eu vejo os cristãos se relacionando com Jesus. Primeiro, Jesus, o resolvedor de problemas. Muitos de nós temos em Jesus aquele cuja função é resolver nossos problemas. A gente vai para Jesus para comprar um carro novo, para encontrar emprego porque a gente está desempregado, porque o casamento está ruim, ele vai resolver o nosso casamento, porque a gente não entende nossos filhos e Jesus vai converter nossos filhos, ele vai resolver os problemas da família, ele vai fazer com que a gente tenha uma vida boa. Jesus está ali para resolver os nossos problemas. Note que nessa perspectiva de quem Jesus é, ele se torna quase que um tipo de prestador de serviços espirituais, quase que um encanador do céu. Quando tem um problema, você bate o fio para o Jesus resolvedor de problemas, e ele resolve. É interessante que nessa visão sobre Jesus, tudo é sobre nós, e sobre os problemas nossos que Jesus tem que resolver. A segunda coisa é Jesus como um grande exemplo moral. Muitas pessoas veem Jesus um grande exemplo moral. Ou as pessoas dizem: realmente, Jesus foi um grande homem, um sujeito muito bondoso. Ele deu a sua vida para dar um exemplo para nós na cruz. E aí a gente equipara Jesus com Mahatma Gandhi, com Martin Luther King e com outros grandes nomes que também deram a sua vida por uma causa. Nesse sentido, ser cristão é seguir o exemplo de Jesus. É ser uma boa pessoa como Jesus. Mas note que Jesus nessa narrativa não morre no meu lugar. Ela morre para me dar um exemplo, mas não morre no meu lugar na cruz do Calvário. Não há uma confissão: aquela cruz era minha. Não, Jesus morre para dar um exemplo. E por último, aquilo que eu chamei de Jesus, um cara especial, mas distante. Lá na fazenda dos meus avós, tem umas figuras assim em preto e branco daqueles que foram meus bisavós e tataravós. Umas imagens assim em preto e branco, não sei se na sua casa tem esse tipo de coisa. Era tipo de um retrato 3x4 grandão e fica aquela pessoa assim, parece que tiraram a foto dele quando ele estava morto, assim, tal a expressão assim, congelada, assim, aquela coisa, dá um pouco de medo quando você passa por ali de madrugada, né? Mas essa é a imagem que alguns têm de Jesus. Uma pessoa muito especial, um cara muito santo, mas parece que viveu há tanto tempo que não tem mais nada para dizer para nós. Então Jesus viveu num lugar distante, falou uma língua morta, respondeu perguntas do seu tempo, mas isso é só. É como uma pessoa que você tem muito respeito por ela, mas que você não perguntaria a ela como criar seus filhos, nem como gerir sua carreira, porque essa pessoa tem 90 anos e obviamente ela não tem nada para te dizer de muito atual. Então Jesus é visto como um cara do passado, é visto um cara do ontem e não do hoje. Qual é a grande questão com essas percepções, essas visões equivocadas de Jesus? É que essas visões não levam a sério o fato de que nós somos pecadores, não é verdade? Quando a gente acha que os problemas que Jesus tem que resolver são os meus problemas de falta de grana, os problemas do meu casamento, os problemas do meu filho, eu não levo a sério o fato de que Jesus veio resolver o meu problema do meu pecado. Eu não levo a sério o fato de que Jesus morreu na cruz para me salvar do meu pecado e que eu sou, de certa maneira, a fonte de toda a problemática da cruz. A outra questão é que, nessa perspectiva de Jesus como um exemplo, não cabe espaço para o arrependimento do Evangelho.
Então, quem Jesus é nas Sagradas Escrituras? Nas Sagradas Escrituras, Jesus não é um resolvedor de problema. Jesus não é um bom exemplo apenas. Jesus não é uma figura distante do passado. Ele é o Filho de Deus que se tornou homem para morrer na nossa cruz no lugar do Calvário e morrendo no nosso lugar, nos trazer salvação agora e para sempre. De tal maneira que a gente experimente um relacionamento com Deus vivo agora. Jesus veio para levar a sua cruz. Então eu quero chegar nessa primeira metade final do sermão dizendo o seguinte: como saber se eu estou tendo uma visão correta de quem Jesus é ou uma visão parcial? Vou te fazer uma pergunta, uma para você que está aqui há muito tempo, é cristão já há 20 anos, e especialmente para aqueles que nasceram na igreja. Se você vê a Jesus de forma correta, a minha pergunta é: você está maravilhado com Jesus? A pessoa de Jesus, o seu amor, o seu caráter, a sua santidade, a sua misericórdia, a sua compaixão, quando você vê tudo isso, isso move o seu coração? Você se sente tocado? Você está sendo movido por Jesus? Você se maravilha com Jesus? C.S. Lewis, numa das suas obras, diz assim: se nós não estamos maravilhados com Jesus, é porque nós ainda não o conhecemos. Porque se o conhecêssemos, estaríamos maravilhados com quem Ele é. Meus irmãos, note que tem um paradoxo muito engraçado aí. Nós que somos cristãos de mais tempo, que estamos há mais tempo na igreja, e nós que somos filhos de crentes, nós pressupomos que conhecemos a Jesus, mas não estamos maravilhados com Jesus. Essa figura do Jesus que nós achamos que conhecemos gera dentro de nós uma apatia e uma indiferença. Tudo parece chamar mais a nossa atenção do que a pessoa de Jesus. É um Jesus cinza, é um Jesus sem graça, é um Jesus sem vida, é um Jesus que não é amoroso, é um Jesus que não é compassivo, é um Jesus que não é presente, é um Jesus cinza e apagado, que não nos maravilha. Meus irmãos, se nós estamos vendo aquele que ressuscitou dos mortos, nós temos que estar continuamente maravilhados com Jesus. Eu tenho que estar maravilhado pelo fato de que todo dia, quando eu ajoelho no meu quarto, aquela presença santa está lá comigo como foi prometido. Eu tenho que estar maravilhado com o fato de que Ele é a única pessoa que sabe quem eu sou de fato e que me ama sem condição. Eu tenho que estar maravilhado. Eu tenho que estar maravilhado pelo fato de que Ele morreu por mim quando eu ainda era pecador. Quando eu dava as costas para Ele, Ele foi até a cruz. Não foi eu que pedi, Ele tomou a iniciativa. Ele foi voluntariamente. A minha vida ninguém a tira. Eu mesmo a dou, disse Jesus a Pilatos. Meus irmãos, nós temos que nos preocupar quando nós pensamos que conhecemos a Jesus, mas não estamos maravilhados com Ele. Quando nós pensamos que vemos Jesus com clareza na nossa doutrina e na nossa teologia, mas o nosso coração não é tocado. Qual foi a última vez que você chorou recebendo os elementos da ceia? Qual foi a última vez que você foi pungido, tocado, consternado pelo fato de que Jesus morreu no seu lugar? Meus irmãos, o Evangelho não gera corações empedernidos, regelados. Não! Quando nós temos uma visão de quem Jesus é, quando nós temos uma percepção profunda de quem Ele é, o nosso coração é movido, é tocado. Eu tenho comigo que esse ano de 2019 é um ano importante para a gente jogar todo tipo de religião fria e dura fora. Todo tipo de religiosidade empedernida, endurecida, inflexível, que não se comove, que não chora aos pés de Jesus. É tempo da gente jogar isso fora. É tempo da gente buscar um relacionamento mais vivo e dinâmico, profundo e poderoso com Jesus. Porque Jesus é o Verbo Criador. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e fim. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a luz dos homens, Ele é o leão, Ele é o cordeiro, Ele é único, Ele é o nosso Redentor. A pergunta é, quem Jesus é? Jesus é esse maravilhoso Salvador que nós temos. E a segunda pergunta é, como eu posso me conectar a Jesus?
se Jesus é maravilhoso, se não há comparação, se Ele é único entre todos os outros, e se não há ninguém como Jesus, então como eu posso experimentar isso? Como eu posso me conectar a esse Jesus? A resposta do Evangelho é a seguinte: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus esclarece que, para nos conectarmos com Ele, nós temos que nos submeter a um vínculo de aprendizado com Ele. A gente tem que se matricular na escola de Jesus. Nós temos que nos tornarmos alunos de Jesus ou discípulos de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? É alguém que está seguindo Jesus pelo caminho e aprendendo com o Mestre. Por que caminho? Por todos os caminhos da vida. É aí que o Evangelho emenda as duas pontas. Todo aquele que é salvo pela cruz deve levar a sua cruz. O discipulado é a consequência natural de alguém que crê em Jesus como Salvador. Ou seja, todo aquele que tem Jesus como Salvador precisa obedecer Jesus como seu Senhor. E é aí que entra a obediência, a santidade de vida e a caminhada cristã do dia a dia. Nós somos convidados pela Escritura a fazer 3 coisas, como a gente leu no texto. Primeiro, negar a si mesmo. Isso quer dizer que eu já não sou o centro da minha própria vida. Eu estou aqui com um desejo de glorificar a Jesus com a minha vida. A minha vida não é mais apenas minha, mas é para a glória de Cristo. Isso envolve negar a si mesmo. Tomar a sua cruz envolve aceitar voluntariamente o sofrimento do discipulado. Eu gosto de discipular pessoas e eu gosto de estar com elas principalmente quando elas se convertem a Jesus. Elas acham que a vida delas vai melhorar muito, e em determinado sentido melhora, mas todo mundo aqui já sabe que em determinado sentido a vida piora. Porque quando você decide seguir a Jesus, você já não consegue pecar em paz, você já não consegue odiar em paz, você já não consegue guardar rancor em paz, você já não consegue fazer nada do que você fazia como pecador antes com paz. E além disso, você é questionado, é tentado e espremido. Seus colegas vão questionar você. E o grande questionador, o diabo, vai questionar você também. E como ele tem muito tempo, como você sabe, né? Ele é um cara que não tem emprego, está solto na vida por aí, só flanando, né? Ele tem todo o tempo do mundo para ficar lá no pé do seu ouvido, falando um tanto de lorota que não tem o menor sentido. Mas até isso faz parte, a tentação faz parte do sofrimento cristão. Ou seja, Jesus disse assim: não fuja do sofrimento. Não fuja. Quando você estiver me seguindo pelos caminhos da vida, não fuja do sofrimento. Abrace o sofrimento como parte do que significa seguir a mim. E por fim, me siga. Eu quero dizer o seguinte. Eu quero finalizar trocando com você algumas ideias. Em primeiro lugar, a gente vive um tempo de muitas espiritualidades. A gente vive um tempo muito espiritualizado. Mas o que significa seguir a Jesus? Para aquela pessoa que tem o Jesus resolvedor de problema, ela pensa assim: é lógico que eu estou seguindo a Jesus. Jesus faz coisas por mim. Ou seja, se eu sou abençoado, quer dizer que está tudo bem na minha relação com Jesus. Para aquela pessoa que tem como Jesus como um bom exemplo apenas, ela pensa assim: é lógico que eu estou seguindo a Jesus. Eu faço boas coisas por Jesus. A lógica é a contrária. E a terceira pessoa que tem em Jesus aquela pessoa importante, mais distante, fala assim: é lógico que eu estou seguindo a Jesus. Eu acredito que Ele existiu. Eu acredito que Ele é uma boa pessoa. Eu acredito em Jesus. Mas note que o Evangelho não é definido por nenhuma dessas coisas. O Evangelho é definido por como nós seguimos a Jesus. E então, a grande questão é a seguinte: você está seguindo a Jesus em todos os caminhos da sua vida? O seu cônjuge, lá dentro do seu casamento, vê Jesus em você? No seu casamento, você tem seguido a Jesus? Você tem sido um marido compassivo como Jesus, amoroso como Jesus, que serve a sua esposa e lava os pés da sua família como Jesus? Você tem sido uma esposa que dá o suporte como Jesus, que se engaja na missão como Jesus, que tem vida com Deus diária como Jesus? Você é um filho obediente como Jesus era?
um bom filho que honra os pais? Você tem sido um bom pai, como Jesus seria? Com o amor de Jesus, com a ternura de Jesus, com a sabedoria de Jesus? Você tem sido um profissional como Jesus, lá no seu trabalho? Você tem lidado com o seu dinheiro à luz do senhorio de Jesus? Você tem curtido as suas horas de lazer glorificando a Jesus? E nos dias de sofrimento, você tem chorado aos pés de Jesus? Meus irmãos, ser cristão não é ter um nome no rol de membros da igreja. Ser cristão não é ter uma denominação a qual eu prezo. Ser cristão não é ter um vínculo religioso. Ser cristão só pode ser seguir a Jesus em todos os caminhos da vida. Aquele, pois, que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Seguir após Jesus é a condição para que o cristão possa experimentar o que é estar conectado com Ele. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte: meus irmãos, ser cristão não é uma mera aceitação das doutrinas cristãs. Por favor. A gente acha, às vezes, especialmente nós que somos reformados e de igrejas tradicionais, a gente acha que a pessoa entendeu a doutrina, logo é cristão. Meus irmãos, cognição é apenas o começo. O que nós fazemos com essa cognição é que importa. Entender que Jesus Cristo morreu e ressuscitou é apenas o começo. Mas você quer morrer com Ele e com Ele ressuscitar também? Porque isso é ser discípulo. Paulo, escrevendo nas suas epístolas, diz assim: porque nós temos o privilégio não apenas de seguir a Cristo, mas de sofrer por Ele. Que passagem bela, né, irmãos? Nós temos o privilégio não apenas de conhecer a Cristo, mas de sofrer por Ele no caminho do discipulado. Meus irmãos, nós precisamos mesmo de um avivamento do Evangelho na nossa vida. Sabe por quê? Eu tenho visto uma cena que, como pastor, eu vou dizer bem francamente, dilacera o meu coração. E que, como cristão, me deixa confuso. Eu não sei o que pensar a respeito dessas coisas. Que é a seguinte: eu vejo pessoas que se converteram, que conheceram a Jesus, congregaram, tiveram às vezes até ministério dentro da igreja, mas foram esfriando, 1 ano, 2, 5, 10, um esfriamento que nunca mais parou. E lá pelo fim das contas, a família eclodiu, o casamento deteriorou-se, a pessoa saiu da igreja e nunca mais voltou. E essa história eu já vi ela repetida várias vezes, a ponto de chegar para Jesus e falar assim: Jesus, eu não sei nem como lidar com isso pastoralmente. Eu preciso de direção, eu preciso de força para entender como pastorear pessoas que estão passando por esse processo. E esse ano passado eu tive uma intuição de como esse processo começa. Começa quando Jesus não é o centro da vida. Ele é apenas mais uma coisa da vida. Porque quando Jesus é apenas mais uma coisa na nossa vida, e a nossa vida é cheia de coisas, né? Tem trabalho, casamento, namoro, dinheiro, faculdade, profissão, tem tanta coisa acontecendo na nossa vida que, se Deus é apenas mais um elemento, a gente acaba colocando Deus sempre por último. Você já percebeu? Você já percebeu que a gente deixa Deus para o último lugar? A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Ele. A gente tem disposição para tudo, mas não tem disposição para Ele. A gente entrega tempo para todas as pessoas e o resto do tempo é para Ele. O resto do amor é para Ele. O resto do afeto é para Ele. Deus vai ficando, nesse primeiro momento, sempre com o resto. Sempre com o resto. Todo o resto, tudo o que sobra fica para Ele. Mas chega um momento em que não sobra mais nada. Porque todo mundo aqui que tem filho, que tem emprego, sabe que se a gente deixar para fazer o devocional no final do dia, não tem. Ah, vou deixar para fazer uma oraçãozinha no final do dia. É o tipo de experiência com Jesus que vai ficando cada vez mais rala. Aquele momento de oração nem chega a acender como tempo de oração. E nesse processo de esfriamento, Deus vai ficando cada vez mais na periferia da vida. Vai ficando cada vez mais na periferia da vida. Até que Deus se torna alguém que não tem lugar na nossa vida. Meus irmãos,
Eu não gostaria que você saísse pensando que esse sermão não é sobre você. É sobre você sim. É sobre você sim. Não pense no seu coração, eu nunca vou passar por isso. Vamos todos ter humildade diante da cruz. Eu posso passar por isso e todos nós aqui podemos. A grande questão é que o discípulo tem que seguir a Jesus hoje e amanhã, em todos os caminhos da vida. Se existe alguma área da sua vida que ainda não glorifica a Jesus, vamos falar sobre isso em 2019. Se você ainda não consegue glorificar a Jesus no seu casamento, na criação dos seus filhos, na maneira como você lida com o seu dinheiro, na maneira como você lida com o seu tempo, na maneira como você lida com a sua sexualidade, vamos conversar sobre isso em 2019. Para que no final desse ano você possa dizer assim, olha cara, eu estou maravilhado com Jesus. Eu estou maravilhado com Jesus. Não com aquela imagem, não aquele conceito de Jesus, mas o Jesus que eu tenho me relacionado com Ele todos os dias no secreto do meu quarto. Todos os dias. Todos os dias eu tenho me relacionado com Jesus. E tem sido fantástico. Meus irmãos, Deus nos últimos anos me deu uma graça que eu vou falar com muita franqueza, eu nem esperava mais. Ele me deu uma graça de experimentar um avivamento novo na minha vida com Ele, que me foi tirado há muito tempo, por diversas coisas, inclusive por mim mesmo, pelo meu pecado, pela minha falta de seriedade e compromisso com a minha vida espiritual. Então eu quero te dizer, para você que está frio há muito tempo, é possível experimentar um avivamento poderoso de novo com Jesus. É possível voltar ao primeiro amor com Jesus. É possível voltar a caminhar com Jesus por todos os caminhos da vida. Não desista dele, meu irmão. Não desista dele, porque com certeza ele não desistiu de você. Não desista do mestre, discípulo, porque o seu mestre não desiste de você. Gostaria que a gente pudesse orar nessa hora, pedindo a Jesus que Ele possa nos ajudar a caminhar com Ele em todos os caminhos da nossa vida. Jesus, a gente volta aqui nesse lugar, nessa casa, que é uma casa de oração, lugar do nosso encontro, do encontro da nossa comunidade. Nós nos lembramos, Jesus, de como você teve que ajustar, corrigir, esclarecer a visão daquele cego e ajustar e esclarecer a visão dos discípulos para que eles vissem você, sem a beleza, Jesus, do seu chamado. Jesus, quem diria? O verbo criador de todas as coisas, aquele que é a vida e a luz dos homens, se fez homem, entrou no mundo que ele havia criado, não por uma porta de glória, não por uma entrada de mármore e granito, não por uma porta de ouro, mas por uma manjedoura humilde, numa cidadezinha esquecida no final do mundo, numa noite em que não houvesse ninguém para visitar você, Jesus, na maternidade. Não haviam fraldas, Jesus, limpas para te envolver. Não havia ninguém para te receber com glória nem honra. E assim você pisou no mundo, Jesus, que você mesmo criou. E você cresceu, Jesus, esquecido, anônimo, humilde, aprendendo a profissão do seu pai numa carpintaria. E então tornou-se servo, lavou os pés dos discípulos e voluntariou-se para morrer no nosso lugar, Jesus. Jesus, se nosso coração não se maravilha mais com você, ou talvez nunca tenha se maravilhado com você, tem piedade de nós, Jesus. Tem piedade de nós. Nós estamos cegos, Jesus, cegos. Nós estamos, Jesus, cegos nas trevas do nosso egoísmo, da nossa correria, do nosso ativismo. Nós estamos cegos, Jesus,
pela ideia de que você tem que nos servir e tem que fazer coisas por nós, mas a gente pouco presta atenção a você. Jesus, converte o nosso coração a Ti mesmo. Faz isso. Mas converte com toda a força, Jesus. Converte de verdade. De tal maneira que a gente possa olhar para os Seus braços abertos na cruz do Calvário. E Jesus, ficarmos perplexos, vendo a Sua dor, o Seu sofrimento, a maneira como Você enfrentou a cruz. Jesus, com tanta resignação, com tanta confiança e com tanta certeza. E tudo por quê? Por nos amar, Jesus. Tem piedade de nós, Jesus. Quando outras coisas chamam muito mais a nossa atenção do que você. Tem piedade de nós quando tudo é mais interessante do que você. E faz, Jesus, com que nesse ano de 2019 nós possamos Te seguir em todos os caminhos da vida. Nas escolhas que a gente faz de A a Z, nos caminhos do coração. Jesus, nós queremos seguir Você, nosso Mestre, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso amigo, nosso companheiro da caminhada. Espírito Santo, vem nos mergulhar numa experiência viva de novo com Jesus. Espírito Santo, vem nos mergulhar de novo nessa experiência santa que é estar aos pés de Jesus. Espírito Santo, vem nos avivar enquanto nós levamos a nossa cruz, seguindo a Jesus no caminho do discipulado. Traz um avivamento genuíno sobre a nossa comunidade, Jesus. Não da boca para fora, mas aqui dentro, no coração. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda. E todos nós, Jesus, que estamos feridos, machucados, culpados pelo nosso pecado, sentindo que de alguma maneira Você desistiu de nós pelo caminho, tira essa mentira do nosso coração. Lave essa mentira diabólica da nossa mente e nos mostra que hoje, exatamente hoje e agora, Você nos dá uma nova chance, um novo recomeço na Sua presença. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.